pessoal, se eu fosse traduzir tudo isso com vocês, pessoal, né? Se eu fosse traduzir isso aqui com vocês, né? Eu traduziria como seu, sua, seus, suas, tá? A tradução de tanto your, her e his é a mesma tradução. Aí que começa um pouquinho da confusão quando a gente vai usar tudo isso no inglês. Então, se eu for falar seu, sua, seus, suas, pode ser your, pode ser her, pode ser his, e é aí que a gente vai ver qual que é a diferença cada um desses. O que que acontece no inglês? Ó, o her e o his, vamos começar entendendo quando eu uso então esses dois. Quem são eles? Como eu já falei, a tradução vai ser seu, sua, dela, dele, né? Seus, suas, tá? Tudo isso. Vocês perceberam que se eu ficar preso à tradução, eu vou começar a fazer confusão. Porque, ó, eu não falei que os três têm a mesma tradução? Seu, sua, seus, suas? A única coisa que muda é que o her e o his, o her vai poder entrar como dela e o his tem a tradução de dele também. Mas, basicamente, a gente vai concentrar nessa tradução aqui, ó. Seu, sua, seus, suas, ou seja, tudo igual. Tem a mesma tradução. Tá, então como é que eu vou fazer para usar? É isso que a gente vai entender na aula de hoje. Então, vamos começar entendendo quando eu uso um, quando eu uso outro. O your, a gente já viu que é seu, sua, seus, suas, tá? Só que quando eu uso your, quando eu falo diretamente com você. Por exemplo, então eu tô falando lá para você assim, sua casa é muito bonita, seu filho é muito legal, seu carro é novo. Quando eu tô falando diretamente com você, eu estou falando direto com você, né? Sua casa, seu carro, seu cabelo, sua roupa, seu inglês. Nossa, seu inglês é muito bom. Estou falando ali, ó, diretamente para você agora. Quando eu uso essa situação, esse seu vai ser your. Tudo bem até aqui? Então, your house is very beautiful. Your English is very well. Então, quando eu estou falando diretamente para você, esse seu, sua, vai ser your. Então, a primeira situação, quando eu uso your? Quando eu falo diretamente para você. Tudo bem? Sua casa, seu filho, seu carro, sua casa. Então, estou ali, ó, falando diretamente para você. Eu vou usar o your nessa situação, nesse caso. Tá. O que que muda, então, ali, ó? Olha o outro exemplo. João, seus amigos estão aqui. Estou falando direto com o João. Avisa lá o João. João, seus amigos estão aqui. Ó, eu falando direto ali com o João, né? Nessa mesma situação, eu também vou usar o your, porque eu estou falando diretamente para o João. João, seus amigos estão aqui, tá? Como é que eu diria isso? John, your friends are here. Estou falando diretamente com ele. Tudo bem até aqui? Nessa situação, eu vou usar o your. Estou falando direto para a pessoa, tá? Agora, quando eu falo uma situação que não é direto com a pessoa, aí é que nós vamos entrar lá no his e no her. Dá uma olhadinha nesse próximo exemplo. Ó, Maria, sua filha é linda. Estou falando com a Maria, não estou diretamente com ela. Maria, sua filha é linda. Estou falando direto com ela. Mary, your daughter is beautiful. Mesma coisa, do exemplo do John. Então, estou falando direto com a pessoa, estou lá diretamente falando para Mary, eu vou usar o your. Tudo bem até aqui? Então, falando direto, eu vou usar o your. Qual que é a tradução, então, de your? Seu, sua, seus, suas. Pode ser plural também, tá, gente? Se eu falar assim, por exemplo, ó. Mary, suas filhas são lindas. Vamos imaginar que a Mary tem duas filhas. Mary, suas filhas são lindas. Mary, your daughters are beautiful. Então, eu uso toda vez que eu falo seu, sua, e eu tô falando direto com a pessoa. Essa é a situação do your. Tudo bem até aqui? No português, a gente fala esse seu, sua, para todo mundo, né? Não é diferente. A gente fala seu, sua para todo mundo.
No inglês fica um pouquinho diferente, né? Então, só recapitulando. Your é o seu, sua, seus, suas, quando eu falo diretamente para a pessoa. Tudo bem até aqui? O que mudou então, gente, para eu usar o her? Se a gente viu no começo da aula que o her também é a tradução seu, sua. O que ficou de diferente agora? Ó, eu posso traduzir o her como dela, vai ter momentos em que o her, a tradução vai ser dela, mas na maioria das vezes, a tradução de her eu vou usar como seu, sua, tudo bem? Mas não é o dela? Também, mas na maioria das vezes a tradução vai ser seu, sua. Por isso que confunde lá com your. Vamos dar uma olhada nos exemplos e você vai entender melhor como que isso vai funcionar. Por exemplo, ó, se eu estou dizendo o seguinte, a Maria não está aqui. Ela está com a sua amiga. Olha só como é que eu falei isso agora. A Maria não está aqui, ela está com a sua amiga. Esse sua que eu me referi aqui no exemplo é a amiga dela. No português, às vezes a gente usa esse dela, às vezes não. Nossa, a Maria acabou de sair com a sua amiga, foram para lá, foram passear. Esse sua, às vezes pode ser amiga de você, né, de vocês aí de quem eu estou falando, ou pode ser amiga dela. A gente usa o sua nessas duas situações, por isso que no inglês fica um pouco confuso. Então, ó, ela não está aqui, ela está com a sua amiga. Ah, foram para lá. Esse sua, eu estou me referindo à amiga dela, tudo bem? Então, quando eu falo de algo, de alguém, eu vou usar o her. Olha lá no exemplo, por exemplo. Lembrando que o her eu vou usar sempre para o feminino, tá bom? O her eu vou usar sempre para o feminino, tá? Ah, olha a Darcy comentando ali, né? Confunde às vezes a pronúncia de her com hair, que é cabelo, né? Então, pode dar confusão mesmo, viu, Darcy? Ó, olha ali o her. Mary isn't here. She's with her friend. Maren isn't here. She's with her friend. A Maria não tá aqui, não. Ela tá com a amiga dela. Ou ela tá com a sua amiga, mas esse sua é dela. No português, a gente usa esse seu, sua desse jeito. Quando eu tô falando que é de alguém também. E aí, no inglês, a gente quer fazer o quê? Quer colocar your. Só que lembra lá que eu falei do your? O your eu vou usar sempre quando eu tô me referindo diretamente para você, tá? Falando de algo, de alguém, no feminino, eu vou usar o her. Tudo bem? Bom, olha ali outro exemplo. Ela é casada e seus filhos têm 5 e 7 anos. Olha, minha amiga é casada, seus filhos têm 5 e 7 anos. Olha os seus aí de novo. E dá uma vontade louca de colocar your, e é o que a maioria das pessoas fazem. Coloca your. Ah, she's married and your children. Ó, quando eu falo your, eu tô falando que é o seu, direto seu, não tô falando dela mais. Então, cuidado com esse your, numa situação que eu não vou precisar dele. Nesse caso, ó, eu tô falando dos seus, mas os filhos são de quem? Não é dela? Então, vamos lá. Tô falando de algo, de alguém. Então, quando eu vou usar o her? Quando eu falo de algo, de alguém. E estou falando no feminino, tá? Vale lembrar que o her é só para feminino, tá? Muito bem. Então, nesse exemplo, guys, ó, ela é casada e seus filhos têm 5 e 7 anos. She's married and her children are 5 and 7 years old. Então, ó, her children e não your children. Gente, esse your é tão viciante, que assim, a maioria das pessoas acaba colocando esse your. She's married and your children. Por que eu não vou usar your aqui mesmo? Porque o your é quando eu tô falando direto com você. Se eu tô falando your children are 5 and 7, tô conversando aqui, ó, direto com você aí. E aí eu tô falando que os seus filhos têm 5 e 7, não os filhos dela que eu estou me referindo. Tudo bem? Então, por isso que eu não vou usar o your aqui, e sim o her. She's married and her children are 5 and 7 years old. Tudo bem? Então, eu vou usar o her sempre quando eu falo de algo, de alguém, no feminino. Tudo bem até aqui? A gente já vai dar mais piadas se tem dúvidas aí ou não. Tá. Considerando isso, guys, eu vou replicar isso em outras situações. Olha o próximo exemplo ali, ó. A casa dela é muito bonita. Nessa frase, nesse exemplo, eu usei o dela. Olha,
a casa dela, tá? Porque lembra que eu falei que o her eu vou traduzir muitas vezes, na maioria das vezes, como seu, sua, nem sempre vai vir o dela na tradução. Quando vem, ó, a casa dela é muito bonita, fica mais fácil para a gente já lembrar que é o her e não é o your, tá? Mas nem sempre eu vou traduzir como dela. De novo, tô falando de algo, de alguém no feminino, tá? A casa dela, her house is very beautiful. Tudo bem? Her, a casa dela. O very, eu vou usar para intensificar. Muito bonita. Very beautiful, tá? Nessa circunstância, eu vou usar o very, aproveitando ele aí, né? Muito bem, guys. Tá. O her, então, também é seu, sua, dela. Só que eu vou usar sempre quando eu falo algo de alguém. Tudo bem até aqui? Vai ficar muito fácil agora você entender o his. O que vai acontecer com o his. Porque a lógica, guys, vai ser a mesma. É a mesma coisa para o his. A única coisa que vai mudar é que o his eu vou usar para o masculino. Lembra que o her a gente estava usando para o feminino e o his agora eu vou usar para o masculino. Tudo bem? Então, é a mesma situação, é o mesmo contexto, a mesma coisa, tá? Bom, o his agora vai ficar então mais fácil pra gente, ó. Vocês viram que não mudou quase nada na tradução? Olha lá, her, his. O que mudou? Quase nada, gente, só que eu vou usar agora para masculino. Então, algumas vezes pode ser que seja dele, pode ser que você use o his traduzido como dele. Tudo bem? Tá, vamos lá então. Olha o exemplo. O João não está aqui, ele está com seu amigo. Lembra que no português eu falei que esse seu pode ter duplo sentido. Eu posso falar que o João está com o seu amigo, o amigo é seu e está com ele. Ou esse seu eu estou me referindo com o amigo é dele mesmo. Mas é que no português a gente fala assim. A gente usa para as duas situações, né? O João não está aqui não, ele está com seu amigo. Tá. Mesma coisa, vou falar de algo, de alguém, só que agora no masculino. Mesma coisa do her. Vai ficar fácil agora o his. John isn't here. He is with his friend. Tudo bem? John isn't here. He is with his friend. Ele não tá aqui não. Ele tá com o amigo dele ou com o seu amigo. Tô falando de algo, de alguém. E esse algo que eu tô falando de alguém é no masculino. Esse alguém, no caso, né? Peguei os mesmos exemplos que nós usamos o her. Ele é casado e seus filhos têm 5 e 7 anos. Ó, ele é casado e seus filhos têm 5 e 7 anos. Percebeu que mesmo no plural, ó, seus filhos, eu vou usar da mesma forma, tudo bem? Vou usar o his do mesmo jeito, porque o his é seu, sua, dele, seus, também no plural, tá? Tô falando de algo, tô falando de alguém. Vamos passar para o inglês? He's married and his children are 5 and 7 years old. And his children, tá? E os seus filhos ou os filhos dele. Tanto faz, tá? Se eu for falar seus filhos ou os filhos dele. Ele é casado e os filhos dele têm 5 e 7 anos. Tô falando de algo, de alguém no masculino, tá? Olha ali agora uma situação onde eu vou traduzir a frase, o seu aí no caso, né? Como dele. A casa dele é muito bonita, tá? A casa dele. Lembra que eu falei? Quando eu uso esse dele, esse dela, fica mais fácil para a gente lembrar que é his, que é her. O que fica complicado é quando a gente fala seu, sua, aí vira your para todo mundo, né? Então, ó, a casa dele é muito bonita, tá? Então, mesma coisa, estou falando de algo, de alguém, né? Então, his house is very beautiful. Então, ó, vou usar o his aqui também. His house is very beautiful. Estou falando de algo, né? Estou falando de algo de alguém e estou falando no masculino. Essa é a diferença, quando eu uso um, quando eu uso outro, tá? Então, como que eu traduzo his? Seu ou seus. Lembra lá no exemplo? Seus filhos. His children. Né? Então, o his eu posso traduzir como no singular ou no plural.
pode ser o dele também, tá? Pode ser o sua, né? Se eu tô falando sua casa é muito linda, mas eu tô me referindo à casa dele, pode ser o his também. Então, a tradução, gente, é muito parecida dos três. Então, por isso que gera confusão. Os três quer dizer a mesma coisa. Seu, sua. A única diferença é que his e her, eu vou usar quando eu falo de algo, de alguém. O your, não. O your, eu tô falando diretamente para a pessoa. Essa é a diferença principal, tá? Então, ó, your, vamos dar uma recapitulada antes da gente ver as dúvidas. Your, sua casa é linda. Tô falando para você agora aí, ó. Your house is beautiful, tá? Direto para você. Her, a casa dela é linda. Tô falando algo de alguém. Eu poderia traduzir às vezes como a sua casa é linda e tô me referindo a alguém. Nossa, minha amiga reformou a casa, comprou uma casa nova, sua casa é tão linda. Esse sua é a casa dela que eu tô me referindo. Então, cuidado com essa tradução. Her house is beautiful. E o his, quando eu falo de algo, de alguém, só que no masculino. O que acontece na maioria das vezes? Todo mundo acaba colocando your para tudo, tá? Coloca your, mas o your é só quando eu falo direto para você. Tudo bem? Por que o her é no início da frase? Tanto her quanto his vai ser sempre assim, tá? Ó, você percebe que quando a gente fala assim, ó, sua casa é linda. Eu não começo lá, your house is beautiful, não é? Sua casa é linda. Your house is beautiful. Quando eu falo a casa dele é linda, vai ser a mesma ordem. His house is beautiful. A casa dela é linda. Her house is beautiful. Então, no inglês, essa ordem vai ser igual. Se eu estou falando em your, se eu estou falando dele, se eu estou falando dela, né? E não, por exemplo, a casa dele é, né? Começar com casa primeiro, depois o dele. Né? Então, no inglês, mesmo se for his ou her ou your, vai ser essa mesma ordem, tá? Eu vou falar na mesma ordem. Sua casa é linda. Your house is beautiful. Tô falando direto para você. A casa dele é linda. His house is beautiful. Vou seguir a mesma ordem, tudo bem? Então, tanto her quanto o his vai ser no começo da frase, nesse tipo de frase, né? Casa dela é linda. Her house, casa dele. His house, tudo bem? Pessoal, deu para entender então essa diferença? O your, eu vou usar sempre quando eu falo direto com você. Sua casa é bonita, seu carro é azul, né? Sua roupa é legal, seu inglês é muito bom. Aí eu uso your. Falei de algo, de alguém, já não vou usar mais your. Ou vou usar o her, quando eu me refiro ao feminino, né? Ou his, se eu estiver falando no masculino. Nossa, o inglês dele é muito bom. His English is very well. Nossa, o inglês dela, her English. Tudo bem?